Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária desta quinta-feira. Hoje, os versículos 9 e 10 do capítulo 11 de Jó. Ok? Hoje o título que o comentarista coloca é Quem poderá impedir os planos de Deus? Versículo 9 e 10, vamos neles? Dizem assim, e aí encerra esse primeiro discurso de Zofar. Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais longa do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou ajuntar, quem o impedirá? Pois bem, irmãos, Zofar fala de um Deus, o que ele diz aqui é verdade. Aqui nesses dois versículos, o que ele está falando que é verdade. Porém, ele fala de um Deus que ele não conhece. Ele fala de um Deus que, na prática, ele não compreende. Ele não sabe como esse Deus age. Ele não sabe como esse Deus opera. É um cara de frases feitas. É um cara de textos prontos. Na maioria deles, esmagadora maioria deles, não foi ele quem criou, não foi ele quem disse, não foi ele que pensou. E fala de coisas que não meditou. Isso é terrível. Infelizmente, existe muito disso no nosso meio. De pessoas que vivem dizendo aí, repetindo frases, repetindo textos, repetindo até versículos bíblicos, os quais eles não meditaram, eles não pensaram. A gente já falou aqui de músicas, né? Que as pessoas cantam e sem meditar, sem observar a letra. E sai cantando, porque estão só preocupados com a melodia, não estão preocupados com a letra, com o que está sendo dito. E, infelizmente, irmãos, isso é muito ruim. Isso é horrível. Ele está falando de alguém que ele não conhece, mas é uma verdade. Isso que ele está afirmando é uma verdade. E o comentarista entra nessa seara, porque agindo ele, os planos dele, quem é que pode impedir? Quem pode impedir aquilo que Deus planejou? Quem pode impedir a vontade de Deus? Ele falou que vai fazer, ele vai fazer e pronto. Ontem, nós vimos aqui quando o comentarista nos deu o título, dizendo que quem pode desvendar os mistérios de Deus, e nós fomos lá em Romanos 11, e nós vimos essa questão que Deus simplesmente arrancou o povo de Israel e nos enxertou no lugar. Nós hoje ocupamos um lugar que era deles. Eles fizeram a besteira que fizeram, não aceitaram o Senhor Jesus. João escreve isso no início do Evangelho. Eles recusaram a Cristo, então simplesmente Deus disse, tá bom, ok. E tirou Israel. É a razão pelo que Israel foi praticamente devastada. A nação deixou de existir no primeiro século da era cristã, por volta do ano 70 depois de Cristo, e a igreja avançou daí para frente. É muito semelhante essa tirada de cena de Israel, é muito semelhante com a morte de João Batista. João é tirado de cena, a prisão e morte de João Batista. João é tirado de cena e aí Cristo cresce. O próprio João disse isso, importa que eu diminua e que ele cresça. A mesma coisa aconteceu com Israel. Israel diminui quanto representante de Deus. Israel diminui quanto a nação de Deus. E a igreja assume o lugar. Porém, irmãos, isso tudo não é definido, não é definitivo. Né? Em Isaías capítulo 43, vai falar disso, sobre essa questão de quem é que pode impedir o plano de Deus. O que Deus planeja, Deus faz e pronto. Não há quem impeça ele de fazer isso. Né? Quando ele planeja, ele faz. E ele entra completo. A gente vê no que está acontecendo agora. Deus Pai planeja tudo, Deus Filho paga o preço
cumpre o que precisa ser cumprido naquele dia, cumpre a lei, cumpre o sacrifício, aceita levar as marcas, e agora o Deus Espírito orienta a igreja, e a igreja marcha, né, por esse tempo de história. Mas vamos em Isaías. Isaías 43 nos diz assim, versículo 1 em diante, nos diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te amei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a seda em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim ninguém haverá. Eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, ontem nós vimos essa questão onde Israel foi tirado de cena, e nós fomos colocados no lugar. Só que nós aguardamos, quanto igreja, porque Jesus disse que esses dias foram abreviados, nós aguardamos, quanto igreja, o momento do arrebatamento. E quando nós formos tirados de cena também, porque nós seremos tirados, a igreja de Cristo será arrancada desse mundo, Deus chamará de volta os ramos originais. Deus chamará Israel de volta e o colocará no lugar de onde ele não deveria ter saído. E assim o fará enxertar outra vez de volta a oliveira verdadeira, a videira verdadeira. E assim eles passarão a honrar o Senhor outra vez. Deus fala aqui de reuni-los de toda a parte da terra, chamá-los de todos os lugares onde eles estiverem, os congregarem e os fortalecerem outra vez como nação diante da sua presença. Uns dizem que já aconteceu há cerca de 70 anos atrás, 75 anos atrás. Eu não sei se isso é fato ou se não é fato, se foi Deus quem fez, se não foi. Nem me cabe saber isso. O que me cabe saber aqui é o seguinte: Deus planejou isso.
Deus projetou isso. E no momento certo, Deus vai colocar em prática. Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele projetou. E não há ninguém que possa impedir o que Ele projetou. Eu vejo aí pessoas querendo ajudar Deus, pessoas querendo, eu quero abrir as portas para que Deus faça o seu plano acontecer. Irmãos, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer coisa alguma, é Ele quem planeja. Entendamos nós que nós somos parte desse organismo, nós somos parte de algo que Deus já planejou na eternidade. Deus planejou tudo isso antes que houvesse dia, antes que houvesse alguma coisa a ser feita. Ele já havia planejado tudo o que acontece hoje, tudo o que aconteceu no passado, tudo o que vai acontecer no futuro. Deus já planejou, Deus já orquestrou e Ele está colocando em prática. Nós somos a prática dos planos que Ele fez ainda na eternidade. Compreenda isso. Você faz parte disso. A sua vida, a sua casa, a sua família fazem parte hoje dos planos de Deus. Coisa que Ele planejou ainda antes que houvesse dias. Que esta quinta seja uma quinta de bênçãos para a sua vida. E que você entenda a glória que é participar da comunhão com Deus, com esse Deus que não se pode medir. Amém? Deus te abençoe. Fiquem em paz e sejam abençoados em nome de Jesus.